Quando desistir é vencer, a chave para comandar o universo. Introdução. O paradoxo da vitória. Sabe aquele papo que a gente ouve desde pequeno de que desistir é coisa de gente fraca? Pois é, eu cresci ouvindo isso também. Era como se o mundo inteiro estivesse dizendo aos berros: nunca desista, persista, lute até o fim. Só que olha, chega uma hora que a gente percebe que insistir demais pode ser como dar murro em ponta de faca. E cá entre nós, quem é que aguenta sair sempre cortado nessa brincadeira? Eu mesmo já tentei controlar tudo. Sabe aquela vontade maluca de querer que o universo siga o roteiro que a gente escreveu? Só que, quanto mais eu apertava, mais as coisas escapavam pelos meus dedos, igual areia molhada. Foi aí que eu comecei a me perguntar: e se soltar o controle for, na real, o jeito mais certeiro de vencer? Parece maluquice, né? Mas é justamente esse o tal do paradoxo que mudou minha vida. O que eu quero te mostrar aqui é simples, mas vai na contramão do que a maioria prega por aí. Às vezes, vencer é justamente saber a hora de parar, de largar, de soltar. Não estou falando de jogar tudo pro alto por preguiça, não. Estou falando de sabedoria, de perceber quando insistir é só perda de tempo, energia e alegria. Tem coisa mais libertadora do que perceber que a vitória pode estar justamente no ato de desistir? Ao longo desse livro, você vai perceber como o universo adora um espaço vazio, como a vida pode ser muito mais leve quando a gente aprende a confiar, soltar e deixar fluir. Eu sei que pode soar estranho, mas fica comigo até o final. Vou te contar histórias, dividir experiências e mostrar, sem rodeios, como desistir pode ser o segredo para você comandar o universo a seu favor. E aí, bora mergulhar comigo nesse universo diferente, onde vencer tem mais a ver com leveza do que com força bruta. Eu te garanto, depois dessa leitura, você nunca mais vai olhar para a palavra desistir do mesmo jeito. Vamos juntos nessa jornada, porque o verdadeiro poder está onde quase ninguém olha. E pode apostar, o final dessa história pode te surpreender. Por que aprendemos que desistir é fracassar? Se tem uma coisa que está enraizada na nossa cabeça, é essa ideia de que desistir é sinônimo de fracasso. Pode reparar, desde criança a gente escuta aquela ladainha de não desista nunca. Quem desiste perde, só vence quem insiste até o fim. Parece até um disco riscado, né? E sem perceber, a gente vai absorvendo tudo isso como se fosse lei universal. Mas já parou para pensar por que a gente aprende que desistir é tão ruim assim? Sinceramente, eu mesmo levei anos para questionar esse padrão. É como se o mundo girasse em torno de uma competição sem fim, onde todo mundo precisa mostrar força, garra, coragem, resiliência. Ufa! Cansa só de falar. Mas, no fundo, será que essa cobrança toda não está fazendo a gente se atropelar à toa? A verdade é que a sociedade ama um vencedor de novela, daquele que apanha, mas nunca larga o osso. A gente cresce vendo filme de herói, ouvindo história de quem venceu contra tudo e contra todos. E aí, quando alguém resolve soltar o barco e mudar de direção, pronto, já vem o carimbo de derrotado. É quase automático, só que ninguém conta o lado B da história. Desistir, muitas vezes, é o ato mais inteligente e corajoso que alguém pode ter. Mas, não se culpe por pensar diferente. Isso tudo foi programado na nossa cabeça desde sempre. Escola, família, mídia, todo mundo reforçando a tal fórmula do sucesso que nunca permite mudar de rota. O mais curioso é que esse medo de desistir faz a gente ficar agarrado à coisa velha. Sonho vencido, relacionamento furado, trabalho que só suga. Tudo para não ser visto como fracassado. Mas pensa comigo, será que o verdadeiro fracasso não é justamente continuar onde a gente já não cabe mais? É sobre isso que quero conversar com você ao longo desse livro. Bora juntos desprogramar essa ideia
de que desistir é o fim da linha, porque às vezes a grande virada da vida acontece quando a gente tem coragem de soltar o que não faz mais sentido. Então segura minha mão e vem comigo, porque essa jornada promete virar muita chave por aí. O ponto de virada, quando soltar trouxe mais resultado que lutar. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava ali, no meio do caos, tentando dar conta de tudo, me desdobrando em mil, lutando com todas as forças para fazer as coisas acontecerem. Força, bruta, garra, suor na testa, noites mal dormidas. Parecia até que quanto mais eu me esforçava, mais o universo fazia questão de travar tudo. E foi num desses momentos que algo dentro de mim gritou: "Solta!" No começo, eu resisti. Claro, né? A gente foi ensinado a não largar o osso, a continuar mesmo sangrando. Mas tinha algo ali, uma sensação de cansaço, de que eu estava correndo em círculos. E eu pensei: e se por um segundo eu parasse de brigar com a vida e deixasse ela fluir? Foi aí que tudo começou a mudar. Em vez de forçar, eu deixei ir. Em vez de correr atrás, eu respirei fundo e deixei vir. E olha, as portas que pareciam trancadas se abriram como mágica. Pessoas certas apareceram, ideias clarearam, oportunidades brotaram do nada. Era como se o universo tivesse só esperando eu sair da frente para começar a agir a meu favor. Foi ali que eu entendi: soltar não é desistir, é confiar. Confiar que existe um fluxo maior operando, que nem tudo precisa ser na base da força. Às vezes, tudo o que a gente precisa é parar, de remar contra a correnteza e deixar o barco seguir. Esse foi o meu ponto de virada. O momento em que eu percebi que lutar demais, sem escutar o coração, pode ser só uma forma disfarçada de autossabotagem. E quando eu soltei, a vida me mostrou que o que eu estava procurando já estava vindo. Eu só precisava parar de atrapalhar. Hoje eu olho para trás e agradeço aquele momento, porque foi ali que nasceu esse novo jeito de viver. Mais leve, mais confiante, mais conectado. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse livro, o poder real que existe em deixar ir. Então, se você também está cansado de remar sozinho, talvez seja a hora de se permitir experimentar o que acontece quando a gente solta e deixa o universo trabalhar. Te garanto, o resultado pode ser muito melhor do que tudo que você já tentou forçar. Repense tudo que você já ouviu sobre controle, esforço e sucesso. Agora, eu quero te fazer um convite diferente. Sabe tudo que te ensinaram sobre controle, esforço e sucesso? Então, chegou a hora de olhar para tudo isso com outros olhos. Eu sei, pode parecer estranho, até meio desconfortável, mas respira fundo e vem comigo nessa. A verdade é que a gente cresceu ouvindo que só vence quem controla cada detalhe, quem nunca descansa, quem sua a camisa até cair duro no chão. Mas será mesmo que sucesso tem a ver com sofrimento? Será que o tal do quanto mais esforço, mais resultado, vale para todo mundo, em qualquer situação? Ou será que existe outro caminho, mais leve, mais inteligente, mais conectado com quem a gente realmente é? Eu tô aqui para te convidar a questionar as regras desse jogo que colocaram na sua cabeça. Sabe aquele controle que te disseram que era indispensável? Talvez, só talvez, ele seja só uma ilusão que mais trava do que liberta. E o esforço sem propósito pode virar uma corrida de hamster, sabe? Gira, 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 mas não sai do lugar. O que eu quero de verdade é te inspirar a experimentar outro jeito de viver. Um jeito onde sucesso tem mais a ver com fluxo do que com pressão. Onde o controle dá lugar para confiança, onde o esforço vira prazer e não peso. Imagina como seria sua vida se você pudesse soltar um pouco as rédeas e deixar o universo surpreender. E se no lugar de correr atrás de tudo, você permitisse que as coisas certas viessem até você? Isso não é papo de autoajuda barata, não. É a experiência de quem já viveu na pele e viu a diferença acontecer, de verdade. Então, minha proposta para você é simples. Dê uma chance para esse novo olhar.
Permita-se repensar, se abrir, experimentar. Você não tem nada a perder e, quem sabe, tudo a ganhar. Bora juntos quebrar esses padrões e descobrir como pode ser libertador viver de um jeito novo, leve, sem tanto peso nas costas. Vem comigo, porque a aventura só está começando. E pode apostar, repensar o que te ensinaram sobre controle, esforço e sucesso pode ser o maior presente que você já se deu. Capítulo 1. O mito do controle total. E aí, já percebeu como a gente vive querendo segurar todas as pontas ao mesmo tempo? É controle para cá, checklist para lá, meta colada na geladeira, agenda lotada. Parece até que, se a gente piscar, o mundo desanda. Eu mesmo já fui desses que achava que só ia dar certo se tudo estivesse nas minhas mãos, do meu jeito, no meu tempo. Mas, vamos falar a verdade. De onde veio essa mania de achar que a gente pode controlar tudo? Será que é mesmo possível ter o comando absoluto da vida, das pessoas, das situações e até do universo? Ou será que estamos só alimentando um mito, uma fantasia que só serve para deixar a cabeça cheia e o coração cansado? Nesse capítulo, quero te convidar para uma conversa sincera sobre o tal do mito do controle total. Sabe aquela sensação de que se você não cuidar, ninguém vai cuidar? Ou aquela culpa que bate quando as coisas fogem do script? Pois é, isso aí não nasceu do nada. Tem uma história por trás, cheia de crenças e medos que a gente nem percebe mais. Eu quero te mostrar que, muitas vezes, o que a gente chama de força de vontade não passa de um esforço desesperado para não perder as rédeas. Só que o universo adora surpreender, bagunçar os planos, trocar as peças do tabuleiro sem avisar. E cá entre nós, quanto mais a gente tenta segurar, mais ele escorrega, tipo sabão na mão molhada. Então, se você já se sentiu exausto tentando controlar tudo, fica tranquilo, você não está sozinho. E olha, pode acreditar. Soltar o mito do controle total pode ser o começo de uma liberdade que você nem imaginava que existia. Bora desmistificar essa história juntos? Se prepara, porque a jornada para largar o controle está só começando. E quem sabe, você descobre que, justamente quando solta, é que as coisas realmente começam a acontecer. De onde vem a obsessão pelo controle? Você já se pegou querendo dar conta de tudo, tipo maestro tentando reger cada detalhe da vida? Pois é, essa obsessão pelo controle pega todo mundo de jeito, uma hora ou outra. Mas de onde será que vem essa vontade maluca de querer segurar todas as rédeas? Eu fico pensando que tudo começa lá atrás, na infância mesmo. A gente cresce ouvindo que precisa ser responsável, que não pode deixar nada escapar, que errar é perigoso e perder o controle é pior ainda. Cada vacilo vira lição, cada tropeço é quase um alerta. Tá vendo? Da próxima vez, presta mais atenção. E a cabeça vai assimilando. Quanto mais controle, menos dor de cabeça. Só que tem mais coisa aí. A sociedade vive empurrando a ideia de que pessoa de sucesso é quem comanda tudo, quem prevê o futuro, quem nunca é pego de surpresa. E a gente embarca nessa, achando que felicidade é ter tudo na palma da mão. Mas, sinceramente, será que alguém consegue mesmo controlar cada curva da estrada? Acho que nem se a gente fosse super-herói. E olha que curioso, às vezes a busca por controle não tem nada a ver com força, mas sim com medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de não dar conta. O controle entra como se fosse aquele cobertor velho em noite de tempestade. Não resolve o problema, mas dá uma falsa sensação de segurança. O mais irônico é que enquanto a gente tenta manter tudo no prumo, a vida vai lá e apronta das suas, só para mostrar que o roteiro nunca está nas nossas mãos. E é aí que bate aquele misto de frustração com cansaço, porque parece que quanto mais você tenta controlar, mais as coisas fogem. Então, se você também sente esse peso, relaxa. Não é só você não,
Essa obsessão pelo controle é quase universal, mas o segredo está em perceber de onde ela vem. Porque quando a gente entende o motivo, fica mais fácil largar esse peso e começar a viver de um jeito mais leve, confiante e até divertido. Não deixe o controle virar peso. Sabe quando a gente acha que, se fizer tudo do nosso jeito, nada vai dar errado? Pois é, essa ilusão não é de hoje. Deixa eu te contar uma história real que prova como tentar controlar tudo pode ser uma grande armadilha. E olha, não foi com qualquer um, não. Foi com Stephen Girard, um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos, lá no começo do século XIX. O Girard era o tipo de cara que queria ter o dedo em tudo. Ele era detalhista ao extremo, do tipo que conferia cada conta, cada papel, cada centavo que saía e entrava nos negócios dele. Nada passava despercebido, tudo tinha que estar sob o comando dele. Sabe aquela pessoa que confia mais nela mesma do que em qualquer outra? Era ele, na veia. Por um tempo, essa obsessão pelo controle até trouxe resultados. Girard cresceu, ficou milionário, virou referência no mundo dos negócios. Só que, adivinha, chegou uma hora que o controle virou peso. O cara começou a se perder nos próprios processos. A vida virou uma pilha de cobranças. E ele, mesmo com tanto dinheiro, ficou cada vez mais sozinho, cansado e frustrado. Ele se fechava tanto para garantir que nada saísse do script, que acabou afastando pessoas boas, perdendo oportunidades e vivendo num estresse sem fim. O mais curioso é que, quando ele finalmente foi forçado a soltar as rédeas, seja por saúde, pelo destino ou pelo simples cansaço, as coisas começaram a fluir melhor. Aquilo que ele mais temia, que era perder o controle, acabou abrindo espaço para parcerias, para novas ideias e até para paz de espírito. No fim das contas, Girard aprendeu do jeito mais difícil que controlar tudo é impossível. O universo é mestre em mostrar que cedo ou tarde a vida toma seu próprio rumo, não importa o quanto a gente tente segurar. Então, se até Stephen Girard, com toda a fortuna e poder dele, descobriu na marra que largar o controle pode ser a melhor escolha, quem somos nós para achar que conseguimos dar conta de tudo, né? Fica aqui a reflexão. Às vezes, quanto mais a gente tenta controlar, mais a vida mostra quem é que manda de verdade. Agora me diz, já viveu algo parecido? Eu confesso, já quis ser o Girard brasileiro umas vezes, mas a vida ensinou rapidinho que, sem soltar, a gente só se enrola mais ainda. O peso de carregar o mundo nas costas. Tem dias que a sensação é essa mesmo. Parece que estou carregando o mundo inteiro nas costas. Responsabilidade para todo lado, cobrança de todo mundo, pressão para não errar nunca. E o pior, às vezes, nem é o outro que exige. É a gente mesmo que se coloca nessa furada de querer resolver tudo, agradar todo mundo, dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. E olha, vou te contar, esse peso vai entrando de mansinho. Um compromisso aqui, uma preocupação ali, um medo de decepcionar acolá. Quando a gente vê, já está igual ao Atlas da mitologia, com os ombros doloridos e o coração exausto. Só que diferente da lenda, ninguém está vendo o tamanho da carga que você carrega. É um peso invisível, mas que pesa pra caramba. O mais curioso é que a gente acha que está sendo forte, exemplo de determinação, super-herói de novela. Mas por dentro, o corpo reclama, a mente grita, o sono vai embora, a leveza some. E quanto mais tentamos dar conta de tudo, mais a vida vai botando tijolo em cima. Chega uma hora que não tem coluna que aguente. Já percebeu como essa mania de segurar tudo sozinho só faz a gente se afastar da alegria? É como se a vida fosse uma mochila lotada demais. Quanto mais coisa você coloca, menos consegue caminhar. E aí, cadê espaço para felicidade, para criatividade, para viver de verdade? Some no meio do peso. A real é que carregar o mundo nas costas é ilusão das grandes. A vida foi feita para ser leve, para ser dividida, para fluir.
Quando a gente aprende a soltar um pouco, a confiar no outro, a pedir ajuda, parece até que tudo muda de cor. O ar fica mais leve e o coração volta a bater no compasso certo. Então, se você também sente esse peso aí, respira fundo. Você não precisa salvar o mundo todo dia. Solta um pouco, confia mais, descansa. Porque ninguém nasceu para ser Atlas, e cá entre nós o universo sabe se ajeitar sozinho muito melhor do que a gente imagina. Bora largar uns tijolos hoje? Capítulo 2. O valor de soltar. Agora, chegou a hora da gente falar sobre um tema que, olha, pode virar sua vida de cabeça para baixo, no melhor sentido. O valor de soltar. Pode reparar, quase ninguém ensina isso pra gente. Pelo contrário, desde pequeno todo mundo só fala para segurar firme, não largar de jeito nenhum, resistir até o fim. Mas, e se eu te contar que soltar pode ser muito mais poderoso do que insistir até quebrar? Eu sei, só de ouvir soltar, já dá aquele friozinho na barriga, né? Bate um medo danado de perder, de ser deixado para trás, de desapontar. Mas a verdade é que muitas vezes soltar é o movimento mais inteligente e libertador que alguém pode fazer. É como abrir a janela e deixar o vento entrar, tirar o peso das costas, abrir espaço para o novo chegar. Quando a gente solta, a vida começa a mostrar uma leveza que parecia impossível. As coisas param de travar, as oportunidades aparecem, as ideias fluem. E o mais louco, aquilo que a gente achava que ia perder, muitas vezes nunca foi nosso de verdade, ou então volta para nossa mão de um jeito totalmente diferente, mais alinhado, mais fácil, mais gostoso de viver. Quero te convidar, de coração aberto, a experimentar o valor de soltar. Não é largar por largar, nem fugir dos desafios, é confiar. É perceber que o universo sabe o que faz, que o controle é muito mais uma ilusão do que uma necessidade. Se você está cansado de segurar o mundo, se já sentiu na pele o peso de não soltar o que precisa ir, esse capítulo é para você. Vem comigo descobrir que, às vezes, a melhor maneira de ganhar é soltando. E aí, bora abrir mão de um pouquinho do controle e deixar a vida surpreender? O que realmente significa desistir. Quando alguém fala em desistir, geralmente vem aquela imagem na cabeça de derrota, fracasso, de alguém jogando tudo pro alto e indo embora cabisbaixo, né? Só que, sinceramente, será que é só isso mesmo? Ou será que desistir pode ter um significado muito mais profundo, inteligente e até libertador? Para mim, desistir não é abandonar por preguiça ou medo. Não é fugir das dificuldades, nem se render sem lutar. Muito pelo contrário. Desistir, de verdade, é um ato de coragem. É ter humildade para reconhecer quando um caminho não faz mais sentido, quando o esforço virou sofrimento, quando continuar ali é só insistência boba. É tipo soltar uma corda que já está machucando a mão, sabe? Desistir é saber ouvir o coração. É perceber que a vida muda, a gente muda, e tudo bem mudar de rota no meio do caminho. Às vezes, o universo está só esperando a gente largar aquele peso velho para abrir espaço para o novo chegar. E olha, não tem nada mais bonito do que ter maturidade para olhar para trás e dizer: eu tentei, mas agora escolho soltar. E quer saber? Desistir também é um baita sinal de autoconhecimento. É admitir que não precisa dar conta de tudo, que não precisa provar nada para ninguém. Desistir é se respeitar, é sair de cena de cabeça erguida quando percebe que aquele papel não serve mais para você. No fim das contas, o verdadeiro significado de desistir é libertação. É dar um passo para trás para poder saltar mais longe. É respirar fundo, aliviar o peito e abrir caminho para novas possibilidades. Não é fraqueza. Não, é muitas vezes o início de uma vida muito mais leve, alinhada e feliz. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra desistir, pensa bem.
Será que não é justamente esse ato que vai te levar para o próximo nível? Soltar não é fracassar, é abrir espaço para o novo. Muita gente ainda acha que soltar é sinal de fraqueza, que deixar ir é o mesmo que jogar tudo para o alto e fracassar. Mas olha, vou te contar uma coisa que mudou minha vida. Soltar não é fracassar, é abrir espaço para o novo entrar. É dar um chega para lá no medo e dizer, pode vir, vida, tô pronto para te receber de outro jeito. Quando a gente solta de verdade, é como se a vida desse um suspiro aliviado. Sabe aquela sensação de abrir uma janela depois de um tempão? Trancado, o ar entra, a luz muda, tudo parece mais leve. E de repente aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. O novo só chega quando a gente tira o velho da frente. Eu já vivi isso algumas vezes. Teimava em segurar situações, pessoas, sonhos antigos, só por medo de largar. E o resultado? Só peso, angústia e aquela sensação de estagnação. Mas quando finalmente criei coragem para soltar, foi como se o universo dissesse, até que enfim, agora posso te mostrar coisa melhor. E mostrou, viu? A real é que soltar é sinal de inteligência emocional, é maturidade, é confiar no fluxo da vida. Não é ser passivo, nem cruzar os braços esperando milagre. É estar aberto para o inesperado, para o diferente, para o melhor que ainda nem se revelou. Quem solta, cresce. Quem solta, se permite receber. Então, da próxima vez que a dúvida bater, lembra, abrir mão não é fim, é recomeço. O universo adora espaço vazio, porque é aí que ele faz a mágica acontecer. Solta e confia, porque o novo só entra onde tem lugar para chegar. Desistir do caminho errado para crescer de verdade. Tem gente que pensa que só vence quem nunca desiste. Mas olha, tem uma galera famosa por aí que só brilhou de verdade depois que teve coragem de largar o caminho errado e recomeçar. Um desses exemplos é o lendário John Jacob Astor, que muita gente conhece como o primeiro milionário dos Estados Unidos. O Astor, acredita se quiser, começou a vida querendo ser músico. Sim, ele tinha planos de virar astro do mundo da música. Imagina só, ensaiava, fazia aulas, sonhava alto. Mas adivinha, as coisas não engrenavam, o reconhecimento não vinha e o dinheiro então nem se fala. Ele chegou a se apresentar, tentou de tudo, mas percebeu que estava só insistindo em algo que não fazia mais sentido. Foi aí que bateu aquela dúvida cruel. E agora? Continuo insistindo ou mudo de rumo? Cara, pensa numa decisão difícil. Mas o Astor teve coragem de desistir desse caminho, que já não brilhava mais nos olhos dele. Largou a música, abriu mão do sonho antigo e decidiu explorar outras oportunidades. E foi justamente aí que o jogo virou. Ele entrou para o mundo dos negócios, começou a negociar peles. Olha só a reviravolta. Se jogou no comércio, depois no setor imobiliário e não parou mais. Astor cresceu tanto, mas tanto, que virou referência de sucesso e prosperidade. Tudo isso porque teve a ousadia de soltar um sonho antigo e abrir espaço para o novo aparecer. O mais interessante é que ele não viu a desistência como fracasso. Ele encarou como um passo de sabedoria, uma escolha madura, e olha só onde foi parar. Construiu uma fortuna gigante, ajudou a transformar Nova York e se tornou sinônimo de riqueza. Então, se até o John Jacob Astor precisou desistir do caminho errado para crescer de verdade, quem somos nós para achar que soltar é sinal de fraqueza, né? Às vezes, é largando o que não faz mais sentido que a vida nos mostra o nosso verdadeiro potencial. E aí, será que não está na hora de dar esse passo também? Capítulo 3. O Universo. Responde ao espaço. Sabe aquele ditado de vó que diz: Deus, ajuda quem cedo madruga? Pois bem, vou te contar um segredo que vai um pouco além. O universo adora espaço vazio. Isso mesmo. Parece meio maluco, mas quanto mais a gente ocupa tudo com bagunça, medo, ansiedade e coisa velha, menos sobra lugar para o novo aparecer. E é aí que mora a mágica.
Eu mesmo já vivi várias vezes o tal medo do vazio. Sabe quando você fica segurando tudo ao mesmo tempo? Relacionamentos, trabalho, ideia antiga. Vai acumulando, acumulando, achando que tem que encher cada cantinho da vida para não faltar nada. Só que o universo, meu amigo, não funciona assim. Ele só entra onde tem espaço. É como um quarto lotado de móveis velhos. Se não tirar nada, como vai entrar aquele sofá novo ou aquela poltrona que sempre sonhou? O mesmo vale para a vida. Às vezes, tudo que a gente precisa é esvaziar, abrir mão do excesso, deixar o vento entrar, deixar o novo respirar. Nesse capítulo, quero te mostrar como o universo responde. E muito, quando a gente cria espaço. Soltar não é perder, é abrir portas. E olha, quando a gente dá esse passo de confiança, parece que tudo começa a conspirar a favor. Oportunidades pipocam, gente boa aparece, ideias brotam do nada. É surreal. Se você sente que sua vida está empacada, meio travada, talvez seja só falta de espaço. Bora descobrir juntos o poder de esvaziar para receber? Porque quando a gente deixa o universo agir, as surpresas podem ser muito melhores do que tudo que você já planejou. O conceito de vazio criativo. Eu sei, só de ouvir a palavra vazio, muita gente já sente um arrepio. Parece sinônimo de falta, de solidão, de alguma coisa errada. Mas olha, deixa eu te contar. O tal do vazio criativo é um dos segredos mais poderosos que eu já descobri para destravar a vida. Funciona assim: quando você esvazia a agenda, o coração ou até a cabeça dos pensamentos repetidos, você não está se perdendo. Muito pelo contrário, está criando espaço para coisa boa surgir. Sabe aquela sensação de quarto arrumado, pronto para receber novidade? Então, é isso que o vazio criativo faz. Ele prepara terreno para a inspiração florescer. Eu já senti isso na pele várias vezes. Tinha épocas em que eu me enchia de tarefas, projetos, ideias e compromissos, achando que quanto mais ocupado, mais produtivo eu era. Mas aí veio o estalo. Quanto mais eu me enchia, menos coisa nova aparecia. O cansaço tomava conta, a criatividade sumia e eu ficava preso no mesmo lugar. Foi só quando comecei a praticar o vazio criativo, tirar um tempo para não fazer nada, ficar em silêncio, meditar ou até caminhar sem rumo, que as melhores ideias começaram a pipocar. O vazio não é buraco, é sementeira. É nesse silêncio que nasce a criatividade de verdade, aquela que te surpreende, que muda tudo. O mais curioso é que o universo adora esse espaço em branco. Quando a gente, para de querer preencher tudo o tempo todo, deixa um cantinho aberto para a surpresa entrar, para a intuição falar, para a resposta aparecer. É nesse vazio que surge o novo, o diferente, o melhor. Então, se você anda se sentindo travado, sem ideias, cansado demais para criar, faz o teste. Abre um espacinho de vazio criativo na sua rotina. Vai por mim, esse nada pode ser o começo de tudo que você sempre quis viver, porque o universo não gosta de espaço ocupado à força. Sabe aquele cantinho da casa que você vai entulhando de coisa velha só para não ficar vazio? Pois é, muita gente faz isso com a vida também. Mas o universo, te garanto, não curte espaço ocupado à força. Ele gosta mesmo é de lugar arejado, leve, pronto para receber o novo de verdade. Quando a gente tenta encher todos os espaços só para não sentir falta, acaba travando a energia. É igual festa cheia de gente que não se gosta. Ninguém consegue relaxar, nada flui direito, o clima pesa. O universo percebe quando você está segurando algo por medo, apego ou pura teimosia, só para não encarar o vazio. Espaço forçado é convite para a estagnação. Quando você ocupa um relacionamento só para não ficar sozinho, insiste num emprego que já não faz sentido ou mantém hábitos velhos por pura rotina, está bloqueando o fluxo das oportunidades. O novo fica ali, batendo na porta, mas não entra, porque não tem onde se encaixar.
E o mais curioso é que quanto mais você força, mais a vida parece emperrar. Parece que nada anda, nada acontece, tudo fica meio cinza, meio sem graça. O universo responde melhor quando você solta, confia e deixa o espaço livre para a surpresa chegar. Eu já vivi isso de perto. Tinha situações que eu insistia em manter só por medo do desconhecido, mas bastava soltar, abrir mão, que do nada surgia uma solução, uma pessoa, uma ideia, parecia mágica. E não era força, era espaço, era sinal de que eu estava pronto para coisa boa chegar. Por isso, não tenha medo de esvaziar. O universo detesta espaço ocupado por obrigação, mas ama espaço livre, aberto, cheio de expectativa boa. Quando você se permite deixar ir, o novo não só entra, ele transforma. Tudo! Desapegar de velhos padrões é abrir espaço para se reinventar. Vou te contar, praticar o desapego foi uma das coisas mais transformadoras que já fiz na vida. Mas não é fácil não. A gente se apega em tudo. Coisas, pessoas, ideias, medos. Parece que o coração vira colecionador de tranqueira emocional, né? Só que com o tempo percebi que segurar o que não serve mais só atrasa a vida. Quer saber por onde começar? Primeiro, faz uma limpa nos seus espaços. Sério, dá uma olhada na sua casa, no guarda-roupa, na papelada. Vai separando aquilo que você não usa, não gosta ou nem lembra que existe. Eu sei, dá um aperto, mas a sensação de leveza depois é surreal. Casa arrumada, mente arejada. Outra dica que mudou meu jogo. Faz uma faxina nas relações. Tem gente que só pesa, suga energia, reclama o tempo todo. Eu aprendi que desapegar de certas pessoas não é maldade, é auto-amor. Não precisa brigar, só deixa ir. E o espaço que sobra costuma ser preenchido por gente que realmente soma. E não para por aí. Olha para dentro. Que pensamentos você vive alimentando que não te levam a lugar nenhum? Que sonhos já ficaram pequenos para quem você virou? Desapegar de velhos padrões é abrir espaço para se reinventar. Começa a questionar: isso ainda faz sentido para mim? Se a resposta for não, agradece e solta. Uma prática simples que me ajudou muito foi escrever tudo o que quero deixar para trás numa folha de papel. Depois, rasgo, queimo ou jogo fora. Parece bobo, mas simboliza o ato de soltar, sabe? O universo entende esses sinais. No final, desapegar não é sobre perder, é sobre se libertar. Quando você solta o que não serve mais, a vida capricha e manda coisa nova, do jeitinho que você merece. Bora praticar o desapego juntos? Aposto que você vai se surpreender com o tanto de coisa boa que cabe nesse novo espaço. Capítulo 4. Sinais de que é hora de desistir. Chegou a hora daquelas conversas sinceras que a gente precisa ter com a gente mesmo. Como saber quando é hora de desistir? Olha, eu sei que só de ouvir a palavra desistir já bate aquela culpa, aquele medo de parecer fraco ou de estar jogando tudo pro alto à toa. Mas será que é mesmo assim? Ou será que existem sinais claríssimos, daqueles que só quem vive sente de que já deu, que insistir não faz mais sentido? Vou te falar, tem fases da vida que a gente se pega empurrando um caminhão quebrado morro acima. Sabe quando tudo trava, nada flui, parece que o universo está gritando: larga, isso criatura. Pois é, muitas vezes a gente ignora esses sinais. Se faz de surdo e insiste só para não desapontar ninguém ou por medo do desconhecido. Mas, sinceramente, a vida não precisa ser esse peso todo. Nesse capítulo, quero te convidar a olhar para dentro e começar a reconhecer esses sinais de que é hora de soltar, de virar a página, de permitir o novo entrar. Não é desistir por preguiça, não é fuga. É inteligência emocional. É autoconhecimento, é respeito por você mesmo.
Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é dar um passo atrás, para saltar ainda mais longe depois. Vou compartilhar alguns indícios que eu mesmo já vivi e vi muita gente passar. Desde aquele cansaço que não some, até o sentimento de que você já não pertence mais àquele lugar, àquele projeto ou até àquela relação. Presta atenção nos detalhes, nas emoções, no corpo, no universo ao seu redor. Eles sempre avisam, só que a gente nem sempre escuta. Então bora juntos desvendar esses sinais? Te garanto, reconhecer a hora certa de desistir pode ser a chave que faltava para abrir portas que você nem imaginava que existiam. Lutar é lindo, mas saber quando parar é sabedoria. Eu sei como é difícil admitir, mas chega um momento em que a gente precisa encarar de frente. Lutar nem sempre faz sentido. Tem hora que o caminho pede coragem para continuar, mas tem hora que o mais sábio é ter coragem para soltar. Mas como saber a diferença? Como sentir quando insistir não vai levar a lugar nenhum, só vai te deixar mais cansado e distante de quem você realmente é? Para mim, o primeiro sinal claro é o corpo. Quando o corpo começa a gritar, pode apostar. Tem coisa errada aí. Cansaço que não passa, dor nas costas, insônia, falta de energia. Parece que até a alma está pedindo socorro. O corpo é mestre em mostrar que está na hora de mudar de direção. Outro indício forte é quando tudo começa a travar. Sabe aquela fase que nada flui, as portas se fecham, as coisas desandam mesmo com todo esforço? Eu já tentei remar contra a maré e só me afoguei de cansaço. Quando o universo trava, é sinal de que talvez você esteja forçando um caminho que não é mais para você. E não para por aí. Tem o sentimento de vazio, aquela sensação de que você já não se encaixa mais ali. O brilho nos olhos vai sumindo. O entusiasmo evapora. Você faz as coisas por obrigação, não por vontade. Quando o coração para de vibrar, é bom escutar. Às vezes, o fim de um ciclo é só o começo de outro, muito melhor. Tem também aquela voz interna, quase sussurrando, dizendo solta. A gente tenta abafar, ignora, faz de conta que não ouviu, mas ela fica ali, insistente. É a intuição falando, já deu, vai, libera esse espaço. E toda vez que eu dei ouvidos para esse chamado, a vida se abriu de um jeito novo, leve, surpreendente. Então, se você está aí insistindo, mas tudo está pesado, nada anda e o coração só pede descanso, talvez seja a hora de repensar. Lutar é lindo, mas saber quando parar é sabedoria. E não tem vergonha nenhuma em mudar de rota quando a caminhada não faz mais sentido. Diferença entre persistência e teimosia. Olha, vou te contar uma verdade que demorou para cair a ficha aqui. Persistência e teimosia são parentes, mas não são a mesma coisa não. Muita gente acha bonito dizer que nunca desiste, que vai até o fim, custe o que custar. Mas será que insistir em tudo é sempre virtude? Nem sempre, viu? A persistência é aquela força gostosa que vem junto com propósito, clareza e vontade real de crescer. É quando você acredita de verdade no caminho, encara os desafios de frente e aprende com os tropeços. Persistir é saber ajustar a rota quando precisa. É flexível, é maduro. É continuar tentando, mas sabendo ouvir os sinais do universo e do próprio coração. Agora, a teimosia. Essa é traiçoeira. Ela faz a gente bater cabeça no mesmo muro, esperando resultado diferente. É aquela insistência cega, sem escutar ninguém, nem a si mesmo. Teimosia é repetir erro atrás de erro, só para não dar o braço a torcer, para não admitir que, às vezes, a melhor escolha é mudar de rumo. É quando o orgulho fala mais alto do que a razão. Eu mesmo já confundi muito as duas coisas. Achava que era persistente, mas na real estava só sendo teimoso, preso numa ideia antiga que não me servia mais. Resultado?
Só desgaste, cansaço, perda de tempo e, claro, aquela sensação de frustração gigante. O segredo para mim é fazer aquela pergunta básica: eu estou insistindo porque ainda faz sentido ou só porque não quero admitir que acabou? Persistência tem a ver com paixão e adaptação. Teimosia com medo de recomeçar. Então, da próxima vez que você se pegar insistindo, faz esse exercício de olhar para dentro. Persistir é lindo, mas teimar só machuca. O universo recompensa quem sabe a hora de continuar, mas também valoriza quem tem coragem de soltar. O medo do julgamento e como superar. Vou ser bem real contigo. O medo do julgamento é um dos maiores ladrões de liberdade que existem. Quem nunca deixou de fazer algo só para não ouvir crítica? Ou ficou preso numa escolha, num lugar ou até num relacionamento só para não dar papo para os outros? Eu já vivi isso e, olha, não é nada fácil sair desse ciclo. A gente aprende desde cedo a se preocupar com o que vão pensar, com a opinião dos outros, com o tal do "o que vão falar de mim". E sem perceber, vai moldando a própria vida no molde dos outros, não no nosso. Dá até vontade de rir de nervoso, porque a maioria das pessoas que julga nem sabe da nossa história de verdade. O mais curioso é que esse medo só faz a gente se encolher, deixar de arriscar, de mudar de caminho, de ser feliz. O medo do julgamento é como um muro invisível que te impede de crescer, de experimentar o novo, de fazer diferente. A gente se sabota só para agradar quem, no fundo, nem paga nossos boletos. Mas como superar isso? Primeiro, entende que ninguém vai viver sua vida por você. Quem julga, geralmente, está só projetando as próprias frustrações. Segundo, percebe que não existe perfeição. Todo mundo erra, todo mundo muda de ideia. E tá tudo bem. O que vale mesmo é ser fiel ao seu coração, à sua verdade. Uma dica que me ajudou muito foi perguntar: eu tô vivendo para agradar quem? Para seguir qual expectativa? Quando a resposta não era por mim, eu já sabia que estava no caminho errado. O medo do julgamento diminui quando a gente entende que agradar a todos é impossível, mas agradar a si mesmo, isso sim faz a vida valer a pena. Então, se o medo do olhar alheio está te travando, faz o teste. Se coloca em primeiro lugar, mesmo que seja só um pouquinho de cada vez. A vida fica mais leve, mais divertida, mais verdadeira. E no fim das contas, quem importa de verdade vai continuar do seu lado. Não importa a escolha que você faça. Bora dar menos ouvidos para o mundo e mais atenção para sua própria voz? Aposto que tem um universo inteiro esperando para ver quem você é de verdade, sem medo, sem máscara, sem julgamento. Capítulo 5. O poder da entrega. Chegou a hora de falar de uma das coisas mais poderosas que já experimentei na vida. O poder da entrega. E, não tô falando de se entregar de qualquer jeito não, viu? Tô falando de confiar de verdade, de abrir mão do controle e deixar o universo fazer parte do jogo. Para muita gente, entregar parece sinal de fraqueza, mas posso te garantir, é justamente o contrário. É coragem pura. Você já percebeu como a vida fica mais leve quando a gente para de querer resolver tudo sozinho? Quando a gente finalmente aceita que não tem como controlar cada detalhe, cada resposta, cada pessoa, é aí que o milagre acontece. O universo adora uma entrega sincera, daquelas que vêm do fundo do coração, sem medo e sem resistência. Nesse capítulo, quero te mostrar que entregar não é desistir, é permitir. Permitir que as coisas sigam o fluxo, que o inesperado aconteça, que o novo entre sem pedir licença. É soltar as rédeas, mas não largar o sonho. É agir, mas confiar no processo. E, vou te dizer, já vi tanta coisa incrível acontecer só porque alguém se entregou de verdade. Se você sente que está sempre no controle, tenso, cansado, tentando dar conta de tudo, esse capítulo é para você.
Vou compartilhar experiências, insights e mostrar na prática como a entrega pode ser seu maior atalho para a felicidade, leveza e realização. Porque sim, o universo gosta de surpreender quem confia. O que é entregar para o universo na prática? Muita gente fala sobre entregar para o universo, mas na prática, como é que faz isso mesmo? Eu também já me perguntei isso 1 milhão de vezes. Confesso, no começo parecia papo de filme ou conversa de quem vive nas nuvens, mas com o tempo percebi que entregar de verdade é muito mais simples e poderoso do que parece. Para mim, entregar para o universo é agir com o que está nas suas mãos e soltar o resto. É fazer o melhor que você pode, colocar energia, coração, dedicação, mas sem aquela obsessão de que tudo tem que sair exatamente do seu jeito. Sabe aquela ansiedade que bate quando você quer controlar cada resultado? Pois é. Entregar é respirar fundo, soltar esse peso e confiar que depois de fazer sua parte, o universo cuida do resto. Na prática, é tipo plantar uma semente. Você escolhe a terra, prepara tudo direitinho, rega, cuida, mas não tem como puxar a planta para fora da terra, né? Tem que confiar no tempo da natureza. Com a vida é a mesma coisa. Faz o que depende de você e depois deixa rolar. Não adianta perder o sono, sofrer por antecipação ou querer dar nó em pingo d'água. Outra coisa que aprendi: entregar é parar de forçar porta fechada. Sabe quando um caminho trava e a gente insiste mesmo assim? Entregar é olhar para a situação e dizer: beleza, fiz tudo o que podia, agora deixo nas mãos do universo. Se for para ser, vai acontecer de um jeito ainda melhor. E não tem mistério. Você pode falar em voz alta, escrever num papel, mentalizar antes de dormir. O importante é sentir esse alívio no peito, essa sensação de que você não precisa carregar o mundo sozinho. Às vezes, as respostas mais incríveis só aparecem depois que a gente para de controlar. Então, se quiser experimentar de verdade, faz o teste. Age com presença, faz o seu melhor e depois simplesmente solta. Entrega para o universo e observa. O que acontece? Aposto que você vai se surpreender com as reviravoltas boas que só aparecem para quem confia. Soltar o controle é questão de hábito. Se tem uma coisa que aprendi na marra, é que soltar o controle não é fácil, mas é totalmente possível. E para isso, existem umas técnicas que viraram verdadeiros aliados no meu dia a dia. Não precisa ser nenhum guru, nem viver meditando em cima da montanha, viu? Dá para começar de onde você está, agora mesmo. A primeira técnica que me ajudou muito foi a visualização. É simples. Fecho os olhos, imagino aquela situação que está me tirando o sono e visualizo entregando para uma força maior. Pode ser para Deus, para o universo, para a natureza, não importa. Eu me vejo soltando, tipo largando um balão no céu, e mentalizo tudo se resolvendo da melhor forma, até melhor do que eu imagino. Isso dá um alívio danado e, de quebra, muda minha energia na hora. Outra prática que mudou minha vida foi a meditação. E olha, não tem nada de complicado. Só sentar em silêncio, respirar fundo, e toda vez que vier um pensamento de preocupação, eu deixo passar, igual nuvem no céu. O segredo é não brigar com a mente, é só observar e deixar ir. Depois de uns minutos, já sinto o corpo mais leve e a cabeça mais clara. Meditar é tipo apertar o botão de reset na ansiedade, sabe? E tem também o diário de intenção. Todo dia, ou pelo menos quando a cabeça está cheia, eu escrevo o que quero soltar, o que não depende mais de mim. Escrevo com detalhes e termino a frase com: eu entrego isso para o universo e confio que o melhor vai acontecer. Cara, isso faz uma diferença enorme. Parece que, quando coloco no papel, a preocupação sai do peito e vai embora. O mais incrível é que quanto mais eu pratico essas técnicas, mais percebo que soltar o controle é questão de hábito. A vida fica mais leve,
as coisas começam a fluir e até a criatividade volta com força total. Então, se você está aí segurando tudo sozinho, experimenta pelo menos uma dessas práticas. Não precisa acertar de primeira, só começa. Aposto que logo, logo você vai sentir que dá para confiar mais, soltar mais e viver com o coração bem mais leve. A grande virada vem quando você decide soltar o medo. Às vezes, a vida surpreende quando a gente menos espera. E tem uma história que eu adoro contar, porque ela mostra exatamente o poder de se entregar e confiar. É a trajetória de Cornelius Vanderbilt. Se você nunca ouviu falar dele, segura aí, porque esse nome carrega uma das maiores transformações que já vi no mundo dos negócios. O Vanderbilt, no começo, era só mais um cara comum, trabalhando com barcos pequenos, batalhando para sobreviver. Ele tinha um apego danado pelo jeito antigo de fazer as coisas. Era teimoso, achava que só dava para crescer fazendo tudo igual ao que ele já conhecia. Só que com o tempo percebeu que o mundo estava mudando, a concorrência aumentando e o barco antigo já não navegava nas águas novas. A grande virada veio quando ele decidiu, meio na dúvida, se entregar ao novo. Soltou o medo, deixou de lado o orgulho e se jogou de cabeça no mundo dos trens, que era novidade total para a época. Muita gente achou que ele tinha pirado, que estava jogando fora tudo que construiu. Mas ele confiou no instinto e deixou o universo mostrar o caminho. E não é que deu certo? O cara não só se reinventou, como ficou ainda mais rico, influente e respeitado. O Vanderbilt se surpreendeu porque, ao soltar o controle do antigo, abriu espaço para oportunidades que ele nem sonhava. Ele saiu de um dono de barquinho para rei das ferrovias, dominando um mercado gigantesco que parecia impossível de conquistar. Esse relato mostra que quando a gente se entrega de verdade, sem forçar, o universo capricha nos resultados. Às vezes, tudo que falta para a transformação acontecer é largar o medo, confiar no desconhecido e se abrir para o novo. O salto pode dar frio na barriga, mas o pouso costuma ser muito melhor do que a zona de conforto. E aí, já pensou em quantas oportunidades podem estar te esperando só porque você ainda não soltou o velho? Segue o exemplo do Vanderbilt. Confia, entrega e se prepara para se surpreender também. Capítulo 6. A vida em estado de fluxo. Sabe aquele momento mágico em que tudo parece dar certo, as ideias vêm fácil, as portas se abrem e a vida simplesmente flui? Pois é, hoje eu quero te convidar a mergulhar nesse tema que pode transformar o seu jeito de viver. A vida em estado de fluxo. Confesso que por muito tempo achei que essa história de deixar fluir era só papo bonito, coisa de gente zen demais para minha realidade. Mas aos poucos fui percebendo que viver em fluxo não tem nada a ver com largar tudo e esperar que o universo faça mágica sozinho. Pelo contrário, é agir no tempo certo, confiar no processo e sentir na pele a diferença entre nadar contra a corrente e deixar a vida levar. Quando a gente entra nesse estado, parece até que o universo conspira a favor. As coisas acontecem com mais leveza, menos esforço, menos desgaste. Você para de brigar com a vida e começa a dançar com ela. E não estou dizendo que nunca mais vai ter desafio, não. Mas os desafios vêm com outra energia, porque você aprende a surfar a onda em vez de ser engolido por ela. Nesse capítulo, quero compartilhar contigo como é possível acessar esse tal de fluxo. Não importa se sua vida está uma bagunça, se os problemas estão batendo a porta ou se o coração anda pesado. É possível, sim, encontrar harmonia no meio do caos, aprender a confiar no seu ritmo e descobrir o prazer de viver sem carregar tudo nas costas. Se você está cansado de remar sozinho, está na hora de conhecer o poder de viver em estado de fluxo.
Vem comigo, porque essa experiência pode ser o divisor de águas que você tanto esperava, quando tudo começa a acontecer sem esforço. Sabe aquele dia em que parece que o universo acordou de bom humor só para você? De repente, as coisas se encaixam, os caminhos se abrem, a resposta chega fácil, e até aquele problema antigo some do nada. Vou te contar. Essa sensação existe mesmo e não é sorte, é estado de fluxo. Eu já vivi isso algumas vezes e olha, é surreal. Parece que tudo conspira a favor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem como mágica e até as pequenas coincidências viram presentes do destino. É o famoso fazer sem forçar, agir com leveza, confiar no processo e ver a vida te surpreendendo. Mas aí você pode perguntar, tá, mas como chegar nesse ponto? Para mim, tudo começa quando a gente para de remar contra a correnteza. Em vez de querer controlar tudo, eu aprendi a soltar um pouco, dar espaço para o novo e principalmente confiar que o que é para ser, simplesmente é. O esforço vira prazer, o trabalho flui, a criatividade aparece e o resultado é bem melhor do que quando a gente tenta empurrar tudo no braço. O mais interessante é que esse sem esforço não significa ficar parado esperando milagre. É agir no seu ritmo, fazer sua parte, mas sem aquela ansiedade, sem peso, sem pressão. É igual dançar. Quando você sente a música e se solta, tudo fica mais natural, mais gostoso, mais verdadeiro. Então, se você ainda acha que para conquistar algo precisa sofrer, se desgastar, se cobrar o tempo todo, te convido a experimentar o oposto. Quando a gente entra no fluxo, o universo responde na mesma frequência e, de repente, o impossível fica só uma questão de tempo. Os ciclos naturais da vida, inspiração, ação, entrega, colheita, tem uma coisa que eu aprendi observando a vida. Tanto a natureza quanto a nossa rotina, tudo é feito de ciclos. Nada é permanente, nada fica parado para sempre. E quando a gente entende isso, a vida fica mais leve, menos pesada, mais cheia de sentido. Para mim, os ciclos naturais são como uma dança entre 4 momentos mágicos: inspiração, ação, entrega e colheita. Primeiro vem aquela faísca, aquela ideia boa, aquela vontade de mudar ou criar algo novo. Esse é o ciclo da inspiração. Sabe aquele clique que faz o olho brilhar? É o ponto de partida de tudo. Depois, é hora de levantar da cadeira e agir. É botar a mão na massa, testar, errar, ajustar o caminho. Ação é coragem em movimento, mesmo que o medo bata ou a preguiça tente te segurar. É nesse momento que o sonho começa a virar realidade. Mas aí vem o segredo. Depois de agir, chega a hora de entregar. Eita, como é difícil, né? Entregar é confiar no universo, soltar a ansiedade, deixar o resultado fluir sem ficar tentando controlar tudo. É como plantar uma semente. Você rega, cuida, mas não tem como puxar a planta para fora da terra à força. Tem que esperar o tempo certo. E, por fim, chega o momento da colheita. A vida te devolve aquilo que você plantou. Às vezes igual, às vezes melhor, às vezes diferente do que imaginou. O importante é saber reconhecer e agradecer cada pequena vitória, cada aprendizado, cada presente que chega. O mais bonito é que, assim como nas estações do ano, esses ciclos nunca param. Quando um termina, outro começa. A vida é feita de recomeços, de altos e baixos, de plantar e colher, inspirar e agir, entregar e receber. E quando a gente aprende a fluir com esses ciclos, para de brigar com a vida e começa a dançar com ela. Bora prestar mais atenção nos seus próprios ciclos. Quando você respeita esse ritmo, tudo fica mais gostoso, mais leve e cheio de sentido. O universo adora quem sabe se entregar ao fluxo natural da vida. Soltar não é abandonar, não. É confiar. Manter o equilíbrio entre agir e soltar é, para mim, um dos maiores segredos da vida leve.
E vou te falar, até hoje estou aprendendo. Tem hora que a gente quer resolver tudo, controlar cada detalhe, colocar a mão em cada pedacinho do processo. Só que se exagera na dose, vira ansiedade, cansaço e a vida começa a pesar. O truque que aprendi foi entender que cada momento pede uma coisa diferente. Tem hora de ação total, de ir para cima, de botar energia, fazer acontecer. Sabe aquele gás de quem acorda inspirado? Aproveita e faz. Mas depois tem aquele momento em que, por mais que você tente, nada anda, nada sai do lugar. E aí, meu amigo, o melhor é dar um passo para trás e soltar. Soltar não é abandonar, não. É confiar. É deixar o universo agir. É dar espaço. Pro inesperado, é permitir que a resposta venha do jeito dela. Eu mesmo já insisti demais em situações só para não perder o controle, e isso só me trouxe desgaste. Quando parei, respirei e soltei. Adivinha? As coisas começaram a fluir. Pessoas certas apareceram, soluções surgiram do nada. O segredo é ficar atento aos sinais. Quando a energia está boa, tudo encaixa e o coração vibra, é hora de agir. Quando começa a travar, pesar ou desgastar, talvez seja a hora de soltar, dar um tempo, confiar no fluxo. É tipo uma dança. Às vezes você conduz, às vezes deixa a música te levar. No dia a dia, eu faço assim. Ajo com intenção, faço o melhor que posso, mas não fico preso no resultado. Depois, solto. E aí, deixo o universo mostrar como pode ser ainda melhor. Dá uma leveza danada, viu? E de quebra você descobre que viver não é só empurrar, mas também saber receber. Vamos treinar esse equilíbrio juntos? Quando você encontra esse ponto entre agir e soltar, a vida vira outra. Confia, age, solta e deixa o universo dançar com você. Capítulo 7. Desistir. Não é isolamento, é alinhamento. Se tem uma coisa que o mundo ensina errado, é essa ideia, de que desistir é sinônimo de isolamento, de solidão, de fracasso. Mas vou te contar, depois que comecei a enxergar diferente, tudo mudou na minha vida. Desistir não é se afastar do mundo, é se alinhar com quem você realmente é. É sair do caminho que não tem mais nada a ver contigo e abrir espaço para o que faz sentido de verdade. Quantas vezes você já ficou em situações só por medo de ficar sozinho? Só para não ser visto como alguém que não aguenta o tranco? Eu também já vivi isso. O medo do isolamento prende a gente em projetos, relações e até sonhos antigos que já perderam o brilho. Mas olha, a vida é muito curta para se perder tentando agradar todo mundo ou cumprindo o roteiro dos outros. Esse capítulo é um convite para você olhar para dentro e perceber. Desistir pode ser o maior ato de amor próprio, de respeito e de coragem que existe. Porque quando a gente solta o que não serve mais, a vida começa a alinhar tudo ao nosso favor. Você percebe que não está se isolando, está só se aproximando mais de si mesmo, do seu propósito, do seu verdadeiro caminho. Aqui, quero te mostrar que o verdadeiro alinhamento acontece quando você tem coragem de deixar para trás o que pesa, o que trava, o que não combina mais com a sua essência. E olha, o universo adora esse tipo de sinceridade. Quando você se alinha com sua verdade, as pessoas certas aparecem, as oportunidades chegam e tudo começa a fluir de um jeito novo, mais leve, mais autêntico. Vamos juntos entender porque, na prática, desistir nunca é isolamento. Na real, é só o universo dando um passo para te trazer de volta para o seu centro. E eu te garanto, esse reencontro com você mesmo vale mais do que qualquer aprovação lá de fora. Se prepara, porque esse capítulo pode virar muita chave dentro de você. Soltar o que não te serve aproxima você do seu verdadeiro caminho. Eu sei que soltar o que não serve mais dá um friozinho na barriga. Dá medo de perder, de ficar vazio, de se arrepender. Mas olha,
Vou te contar uma coisa que só aprendi na prática. Quando a gente solta o que não faz mais sentido, a vida começa a te levar direto para o seu verdadeiro caminho. E vou te falar, isso é libertador de um jeito que não dá nem para explicar. Sabe aquele peso invisível que você carrega, tentando manter por perto gente, projetos ou até sonhos antigos que já não brilham mais nos seus olhos? Pois é, enquanto você segura isso, não sobra espaço para o novo, para o que realmente tem a ver com quem você virou. Soltar é dar um passo de coragem rumo ao seu próprio destino. Já reparei que, quando solto o velho, a vida responde rapidinho. É como se eu dissesse para o universo, tô pronto para o que é meu de verdade. E aí começa a acontecer. Pessoas que têm a ver com seu propósito aparecem, oportunidades que combinam com seu jeito de ser surgem e você começa a se sentir mais inteiro, mais alinhado com sua essência. O mais louco é que às vezes a gente só descobre o que realmente quer depois que se permite soltar o que não quer mais. Parece mágica, mas é só a vida mostrando que autenticidade abre todas as portas e não precisa de pressa. Vai soltando aos poucos, no seu ritmo, e observando como as coisas começam a encaixar de um jeito natural, leve e, principalmente, verdadeiro. Então, se tá difícil, lembra, soltar não é perda, é ganho de caminho, de sentido, de verdade. Quando você libera o que te trava, o universo te mostra o que realmente é para ser seu, encontrando propósito ao largar velhas batalhas. Vou te contar, por muito tempo eu achei que propósito era algo grandioso, tipo missão de filme ou chamado divino. Mas na real, aprendi que propósito é muito mais sobre leveza do que sobre peso. E para falar a verdade, só consegui enxergar isso quando larguei umas batalhas antigas que já não tinham nada a ver comigo. Sabe aquelas guerras que a gente insiste em lutar só porque começou? Às vezes é um projeto, uma relação, uma ideia que parecia genial há anos, e a gente vai insistindo, mesmo sentindo que não faz mais sentido. Eu vivi isso na pele. E o resultado? Só cansaço, frustração e uma sensação estranha de vazio, mesmo estando sempre ocupado. Foi quando resolvi soltar, dar tchau para essas batalhas antigas, que tudo clareou. De repente, ficou espaço para ouvir meu próprio coração, para enxergar o que realmente me fazia vibrar. O propósito começou a aparecer justamente no silêncio, quando parei de gritar por dentro e deixei a vida me mostrar novas direções. O mais curioso é que, ao largar o que não servia mais, pessoas novas surgiram, ideias fresquinhas chegaram e aquela sensação de estar no caminho certo foi crescendo. O que antes era obrigação virou paixão. O que era peso virou vontade de acordar animado todo dia. Às vezes, a gente acha que está desistindo, mas no fundo, só está deixando o campo livre para viver o que nasceu para viver. Propósito não é forçar, é permitir, é deixar fluir, é seguir aquilo que faz o olho brilhar, mesmo que pareça simples demais. Se você está aí se sentindo perdido, cansado das mesmas batalhas, experimenta soltar. Vai que o seu propósito está só esperando esse espaço livre para aparecer. Eu te garanto, largar o que não faz mais sentido pode ser o maior reencontro da sua vida. Relacionamentos, trabalho, sonhos, onde faz sentido desistir? Essa pergunta já me tirou o sono. Afinal, quando faz sentido desistir de algo? É no relacionamento que não vibra mais, no trabalho que só pesa, ou até naquele sonho antigo que já não combina com quem eu sou hoje. Eu também já me vi nesse dilema, achando que desistir era fracasso. Mas aos poucos fui entendendo que muitas vezes é justamente o contrário. É inteligência, é respeito por si mesmo. Nos relacionamentos a gente aprende que tem que insistir, dar 1000 chances, aguentar tudo para não ser chamado de fraco. Mas e quando o amor vira costume, quando o cuidado vira obrigação e o brilho dos olhos some? Desistir pode ser, na real, abrir espaço para uma relação mais verdadeira, seja consigo mesmo ou com alguém novo que vai te valorizar de verdade.
No trabalho, muita gente segura o emprego dos sonhos antigos por medo do novo, por apego ao salário ou só para não decepcionar ninguém. Mas viver insatisfeito, só contando os minutos para ir embora, é um preço alto demais. Aprendi que quando o trabalho vira um peso e não uma ponte para a realização, talvez seja a hora de olhar para dentro, soltar o que não faz mais sentido e buscar um novo propósito. Agora, sobre sonhos, nem sempre o que fez sentido lá atrás vai continuar te acompanhando para sempre. A gente muda, cresce, se reinventa. Não tem problema nenhum em recalcular a rota. Desistir de um sonho antigo pode ser o primeiro passo para sonhar algo maior, mais alinhado com quem você virou. No fundo, o segredo está em ouvir o coração, prestar atenção nos sinais e não ter medo de ser honesto consigo mesmo. Desistir, às vezes, é o caminho mais curto para a felicidade, para a leveza e para a vida de verdade. E olha, ninguém pode te dizer onde faz sentido soltar. Só você sente quando o momento chega. Capítulo 8. Comandando o universo com leveza. Agora chegou o momento de falar de um tema que sempre me fascinou. Comandar o universo com leveza. Eu sei, pode parecer exagero, mas acredite. Existe mesmo uma força em agir leve, confiar no fluxo e, ao mesmo tempo, direcionar sua vida para onde você quer ir. A verdadeira liderança sobre sua história não tem nada a ver com peso, cobrança ou controle absoluto. Tem a ver com escolha, intenção e, principalmente, com leveza. Por muito tempo achei que para conquistar alguma coisa eu precisava carregar o mundo nas costas, sofrer, me sacrificar o tempo inteiro. Mas a cada nova experiência fui percebendo que quanto mais leveza eu colocava na caminhada, mais o universo respondia com surpresa boa. Era como se o segredo estivesse justamente em soltar o excesso, confiar mais, relaxar e, ainda assim, manter a direção. Nesse capítulo, quero te convidar a experimentar outro jeito de comandar a própria vida. É possível sonhar grande, fazer acontecer e, mesmo assim, não perder o sorriso no rosto e nem o brilho nos olhos. Comandar o universo não é sair por aí batendo o pé, querendo tudo do seu jeito. É alinhar vontade, energia, ação e confiança. Numa dança gostosa, onde o controle não sufoca, mas inspira. Vou compartilhar histórias, aprendizados e técnicas que me ajudaram a trocar o peso pelo prazer de viver. Porque de verdade, quando você entende que leveza é aliada e não inimiga, tudo fica mais simples, mais possível e infinitamente mais gostoso. Bora descobrir juntos como é liderar seu destino sem perder a leveza. O universo adora quem se diverte no caminho. Vem comigo, porque a mágica começa justamente quando a gente relaxa e, ao mesmo tempo, escolhe não abrir mão dos próprios sonhos. A diferença entre comandar e controlar. Essa diferença mudou minha vida de um jeito que nem sei explicar. Por muito tempo, eu achava que comandar e controlar eram quase a mesma coisa, tudo junto e misturado, sabe? Mas, aos poucos, fui percebendo que são mundos completamente diferentes. E vou te contar. Entender isso tirou um peso gigante das minhas costas. Quando a gente pensa em controlar, vem logo aquela imagem de segurar tudo firme, não deixar nada escapar, querer prever cada detalhe, cada resposta, cada reação. Controlar é tensão, é medo de perder, é viver na ansiedade do que pode dar errado. É igual tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. E olha, viver assim cansa demais. A gente fica exausto só de tentar manter tudo sob as rédeas, sem folga nem para respirar. Agora, comandar é outro papo. Comandar é ter clareza do que você quer, é escolher a direção, mas sem sufocar o caminho. É confiar no processo, ajustar a rota quando precisa e respeitar que nem tudo vai sair exatamente como planejado. E tá tudo bem. Comandar
é ser protagonista da sua vida, mas saber dançar conforme a música quando o universo resolve improvisar. É agir com intenção, mas leveza. A grande virada acontece quando a gente para de controlar e aprende a comandar. O medo dá lugar à confiança, a ansiedade vira presença. O peso se transforma em fluxo. Comandar é alinhar o que você sente, pensa e faz, deixando espaço para o novo chegar e para a vida te surpreender. Você não vira refém do resultado, mas curte o processo, aprende no caminho e, de quebra, atrai muito mais coisa boa. Então, se você está cansado de tentar controlar tudo e mesmo assim sente que nada sai do jeito que espera, experimenta trocar o controle pelo comando. A diferença é que quem controla se esgota, quem comanda se realiza. O universo adora intenção clara, cocriar com o universo. Pode até soar meio místico, mas vou te contar, isso é muito mais real do que parece. Não é sobre ficar esperando que tudo caia do céu, não. É sobre juntar a sua vontade com o fluxo da vida e fazer acontecer de um jeito leve, natural e até divertido. Para mim, cocriar começa com clareza. Sabe aquele momento em que você para, respira e realmente pensa no que quer viver? Pois é, o universo adora intenção clara. Então, antes de tudo, eu escrevo, mentalizo ou até falo em voz alta aquilo que quero manifestar. Detalho tudo, como se estivesse conversando com um amigo. Olha, universo, esse é meu sonho, tô pronto para receber. Depois vem a ação. Não adianta só desejar, tem que dar os primeiros passos. Cocriar é fazer sua parte, mas sem ficar sufocando o resultado. Eu faço o que depende de mim. Dou o meu melhor e, em vez de ficar ansioso, solto o controle e deixo o resto na mão do universo. É tipo plantar e confiar que a chuva vem no tempo certo. Outro ponto que sempre funcionou comigo é agradecer antes mesmo de receber. Sério, eu já acordo agradecendo pelo que ainda nem aconteceu. Parece maluquice, mas muda minha energia na hora. Gratidão abre portas e mostra para o universo que você confia no processo. E não esquece de ficar atento aos sinais. O universo vive, mandando pistas, oportunidades, pessoas que cruzam o seu caminho. Cocriar é estar aberto para perceber esses recados e ter coragem de agarrar as chances quando elas aparecem. Às vezes a resposta vem diferente do que você imaginava, mas pode ser ainda melhor. Então, se você quer mesmo cocriar com o universo, faz esse combo. Clareza na intenção, ação alinhada, gratidão e confiança. O resto pode deixar. Que o universo adora surpreender quem joga junto com ele. Vai por mim, quando você aprende a cocriar, a vida ganha outro sabor. E tudo começa a acontecer do seu jeito, mas com aquela pitada de mágica que só o universo sabe dar. O segredo do não fazer para conquistar tudo. Se tem uma coisa que aprendi na marra, é que às vezes o verdadeiro segredo para conquistar tudo é não fazer. É isso mesmo. Pode parecer doido, mas quanto mais eu forçava, cobrava, tentava controlar cada detalhe, menos as coisas aconteciam do jeito que eu queria. A vida parecia travar só de birra. Foi quando eu decidi experimentar o não fazer que tudo mudou. Mas calma, não estou falando de preguiça ou de largar tudo de mão, não. Estou falando de aprender a dar espaço para o universo trabalhar, de saber a hora de recuar, de confiar que nem tudo precisa da nossa mãozinha o tempo todo. Tem situações que a melhor escolha é não agir, não insistir, só observar e deixar fluir. Já reparou como às vezes, quando você para de se preocupar, a resposta aparece sozinha? Ou quando desencana de um problema, ele se resolve quase como mágica. É aí que mora o segredo do não fazer. O universo adora agir quando a gente relaxa, solta o controle e permite que a vida siga seu curso natural. Eu mesmo vivi isso várias vezes. Quando fiquei obcecado atrás de um resultado, só me frustrei.
Quando soltei, aceitei o tempo das coisas e parei de brigar com o fluxo, aí sim tudo começou a acontecer. Oportunidades apareceram, gente certa cruzou o meu caminho e até as ideias ficaram mais claras. O não fazer é confiar, é acreditar que o melhor vai chegar no tempo certo. É agir quando faz sentido, mas saber parar quando a vida pede pausa. Não é sobre ser passivo, mas sobre ser sábio, respeitar o seu ritmo e o movimento do universo. Então, se você está cansado de lutar contra a maré, experimenta simplesmente não fazer nada por um momento. Respira, descansa, observa. Às vezes, é só isso que falta para a vida desenrolar e te mostrar que você pode conquistar tudo, sem precisar se desgastar tanto. Conclusão: a liberdade de vencer. Soltando. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que vencer não é sinônimo de carregar o mundo nas costas, de controlar tudo ou de viver numa eterna maratona de esforço. A verdadeira liberdade, aquela que faz a alma sorrir de leveza, nasce justamente quando a gente aprende a soltar. Eu sei, dá medo no começo. Dá vontade de segurar, de garantir, de não largar o osso de jeito nenhum. Mas olha, cada vez que soltei, ganhei um novo fôlego, descobri caminhos inesperados e vivi surpresas que nem sonhava. Soltar não é desistir da vida. É confiar que o universo tem planos ainda melhores. É dar espaço para o novo entrar. É viver o agora com o coração aberto. A vida fica mais gostosa quando a gente para de brigar com o fluxo. Você descobre que não precisa provar nada para ninguém, não tem que agradar todo mundo, nem seguir roteiro dos outros. A liberdade de vencer soltando está em ser fiel ao seu próprio caminho, ouvir seu coração e confiar no processo. Não é sobre se acomodar, mas sobre permitir que a vida te surpreenda e que o impossível se torne possível sem tanto peso. Daqui para frente, te convido a experimentar essa leveza. Solta um pouquinho hoje. Respira, observa, deixa o universo trabalhar, vai treinando devagar. Quanto mais você pratica, mais percebe que a vida é generosa com quem tem coragem de abrir mão do controle e confiar no desconhecido. E se, um dia, bater a dúvida ou o medo de soltar, volta nessas páginas e lembra, vencer é muitas vezes soltar e seguir em frente com a certeza de que o melhor está por vir. Porque o universo adora surpreender quem se permite dançar no ritmo da vida. O seu próximo grande passo pode estar só esperando você abrir mão do que não serve mais. Recapitulando os aprendizados, ufa, que jornada! Se você chegou até aqui, já deve ter notado quanta coisa poderosa a gente aprendeu juntos. Soltar o controle, desapegar do que não serve, entender o valor do vazio criativo e principalmente confiar no fluxo da vida. Não é pouca coisa não. Lá no começo, a gente acreditava que vencer era só questão de persistir, lutar e nunca desistir. Mas conforme fui te mostrando e vivendo na pele, o segredo está em perceber quando insistir vira teimosia e quando soltar vira coragem. Descobrimos juntos que a liberdade mora no ato de soltar, de abrir mão do velho para deixar o novo entrar. A gente viu que desistir não é fracassar, é alinhar seu caminho com o que faz sentido para você. Falamos de propósito, de ciclos naturais, de agir e soltar, de cocriar com o universo e até do poder do não fazer de vez em quando. E, ficou claro que o universo só pode te surpreender quando você cria espaço e para de tentar controlar cada detalhe. Também aprendemos que comandar a própria vida não é sufocar o processo, é liderar com leveza, com confiança e, acima de tudo, com verdade. Não tem nada mais gostoso do que perceber que quando a gente relaxa e confia, tudo começa a fluir. As respostas chegam, as pessoas certas aparecem e a vida fica cheia de significado. Então,
Se tem uma coisa que quero que fique gravada aí no seu coração é: vencer soltando é sim um superpoder. É escolha, é maturidade, é respeito por quem você é de verdade. Permita-se soltar um pouco a cada dia e observa como o universo responde com presentes inesperados e oportunidades incríveis. A jornada não acaba aqui. Segue leve, segue confiante, segue aberto ao novo, porque quando você solta, você voa, e nesse voo tudo pode acontecer. Desafie-se a soltar hoje, agora é com você. Quero te fazer um convite simples, mas que pode mudar seu dia e, quem sabe, sua vida inteira. Desafie-se a soltar hoje, isso mesmo. Não precisa esperar segunda-feira, nem virar o ano, nem ter tudo planejado. Só experimenta soltar, agora, mesmo aquilo que está pesando no seu peito. Olha ao redor, respira fundo e pensa. O que está te prendendo, te travando, te deixando cansado? Pode ser uma preocupação boba, um medo que só cresce na sua cabeça, um apego que não faz mais sentido. Escolhe só uma coisa. Isso mesmo, começa pequeno. E solta, entrega. Dá um voto de confiança para a vida te mostrar o que acontece quando você deixa espaço livre para o novo. Se bater aquela insegurança, lembra. Soltar não é perder. É dar chance para o universo te surpreender. Não é sobre desistir. É sobre abrir caminho para outras possibilidades. Às vezes, a gente só precisa sair um pouquinho da frente para a vida mostrar que sabe muito bem o que faz. Então, bora tentar juntos? Opa, esse desafio. Hoje, só por hoje, faz esse exercício de leveza. Pode ser um pensamento, uma rotina, uma expectativa. Escolhe, solta, observa. No começo, pode dar um frio na barriga, mas depois vem uma paz que não tem preço. Se der certo, e eu aposto que vai, compartilha comigo ou com alguém de confiança. Espalha essa energia boa, porque quando a gente aprende a soltar, tudo à nossa volta muda junto. Vai lá, solta e confia. O universo adora quem se permite voar leve. E quem, sabe, hoje seja só o primeiro dia de uma vida muito mais leve, livre e cheia de novidades. Exercício prático de entrega e desapego para começar agora. Para fechar com chave de ouro, quero te propor um exercício simples, mas que pode virar uma chave gigante aí dentro. Não precisa de nada além de você, papel e caneta, ou até uma notinha no celular, se preferir. Topa experimentar agora? Primeiro, pare por alguns minutinhos. Senta num canto tranquilo, respira fundo e se pergunta: o que está pesando no meu coração hoje? O que eu estou tentando segurar à força, mas já não faz mais sentido? Pode ser um medo, uma preocupação, uma relação, um projeto parado. Não julga, só sente. Agora escreve no papel ou digita tudo o que vier na cabeça. Pode ser em tópicos ou frases soltas mesmo. Se quiser, desenha, rabisca, faz do seu jeito. O importante é colocar para fora. Dá nome para aquilo que você quer. Soltar. Quando terminar, lê em voz alta, bem devagar. Perceba como é libertador dar voz para o que estava escondido aí dentro. Depois faz um ritual simbólico. Pode rasgar a folha, jogar fora, queimar, com cuidado, claro, ou simplesmente apagar a nota do celular. Enquanto faz isso, mentaliza. Eu solto isso agora. Entrego para o universo, confio no fluxo da vida e abro espaço para coisa boa chegar. Respira de novo. Sente como o corpo responde, como o coração alivia, como a mente clareia. Às vezes, o simples ato de escrever e liberar já faz milagres. E se amanhã o peso voltar, repete, não tem limite. Quanto mais você pratica, mais leveza entra na sua vida. O exercício de entrega e desapego é diário, é escolha, é liberdade. Aos pouquinhos você vai perceber que o universo adora espaços livres para agir a seu favor. Se joga nessa prática, com o tempo, soltar vai virar hábito. E a vida vai te mostrar todo dia que o melhor sempre vem quando a gente deixa ir o que já não serve mais.